Paloma, prazer Seja, falar mu contigo, estar presente aqui no programa Tom Maior, estar de volta no Sistema Sagres. Seja muito bem-vindo. Para começar, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse projeto para a gente. O projeto Meu Pai Tem Nome é uma forma de desburocratizar e facilitar o processo, é isso? Isso, Paloma. A Defensoria Pública tem a função constitucional e institucional de fazer assistência jurídica integral e gratuita para quem não pode pagar um advogado. E uma das demandas que ordinariamente aparecem na Defensoria Pública e que, sem sombra de dúvidas, é fundamental para a tutela da cidadania, da dignidade de qualquer cidadão, é a demanda de reconhecimento de paternidade, e seja uma paternidade biológica, seja ela socioafetiva, seja ela por adoção, enfim. A Defensoria Pública tem acompanhado essa pauta. Para se ter uma ideia, em razão da pandemia, tem esse agravamento do contexto de ausência do registro paterno no registro civil, o que repercute em muitos sintomas de vulnerabilidade, seja de ordem individual, seja de ordem coletiva. E é possível proceder-se ao reconhecimento de paternidade de uma maneira desburocratizada. Enfim, a legislação já admite que não há necessidade de uma ação judicial, por exemplo, para acolhimento desse tipo de demanda. E o que é fundamental, o que é bacana do projeto Meu Pai Tem Nome, é que ele se desenvolve numa perspectiva de educação em direitos, de que a Defensoria Pública, junto com outras instituições, associações, lideranças comunitárias de bairros vulneráveis, professores, coordenadores de escola em bairros vulneráveis também, e a própria imprensa, e aqui mais uma vez agradecendo o diálogo com a TV Sagres, né, consegue chegar nessas comunidades e apresentar essa possibilidade que muita gente desconhece. Situações, por exemplo, em que o pai está privado de liberdade e a mãe não conseguiu o reconhecimento da paternidade. Situações de falta de recursos financeiros, em que, eventualmente, o pai não teve condições de ir até o cartório de registro civil fazer o reconhecimento de paternidade. Situações em que o pai não tem registro civil. Às vezes, já identificamos ao longo do desenvolvimento do projeto, por exemplo, situações em que o pai nunca foi registrado, por exemplo, e por isso não consegue reconhecer a paternidade. E agora, inclusive, a gente tem abraçado essa pauta no âmbito do projeto, situações em que o pai já é pré-falecido, o pai é falecido, e aí num contexto de mortes prematuras, por exemplo, decorrentes da pandemia, é uma pauta muito relevante. E às vezes o cidadão, a criança, o adolescente, às vezes idosos, a gente atende, a perspectiva do projeto é atender de forma integral. Pessoas idosas, por exemplo, que nunca tiveram a oportunidade de ter o pai no registro civil, ainda assim a Defensoria Pública acolhe e tenta direcionar, e aí essa é outra parte relevante do projeto, resolvendo isso extrajudicialmente, a partir do diálogo com a própria comunidade, com o apoio das próprias lideranças locais, que eventualmente, em vez de levar uma citação, uma intimação, uma notificação, a expressão, inclusive, ela é legal, ela consta da lei de mediação, a gente faz um convite para esse pai estar presente junto com a Defensoria Pública, ou às vezes, na própria comunidade local, para fazer o reconhecimento de paternidade, o que é muito ágil, o que é muito desburocrático, e sem sombra de dúvidas, repercute sensivelmente para a cidadania dessas famílias atendidas. Doutor Então, Tiago, o mote do projeto é esse. o senhor falou que o projeto ele não é apenas para crianças, né? Então, jovens, adultos, Sim. idosos podem estar recorrendo também ao projeto Meu Pai Tem Nome. Eu queria saber do senhor se é comum e se é grande o número de pessoas depois dos 18 anos, jovens, adultos e até idosos, que também não possuem o nome do pai na certidão de nascimento. É grande. Só para você ter uma ideia, e hoje até com uma facilidade de comunicação, mas em decorrência também das dificuldades e vulnerabilidades decorridas da própria pandemia, só para se ter uma ideia, o Brasil em 2021 tem 100 mil crianças sem o registro civil, sem a paternidade averbada no registro civil. Então, são 100 mil crianças e esse índice tem aumentado de 2019 para cá.
reconhecimentos espontâneos de paternidade têm decaído na ordem, por exemplo, esse é o terceiro ano consecutivo em que há essa queda de reconhecimentos espontâneos de paternidade. E aí, olhando só para a situação de crianças, mas muito comum mesmo, contextos de pessoas que vivem em comunidades vulneráveis, bairros vulneráveis, que eventualmente migrantes que vieram de outros estados. Aqui, por exemplo, na Defensoria Pública de Goiás, a gente acolhe muita gente que veio de outras partes do país, às vezes sem documento civil, e isso agrava muito. Então, assim, não tenho índices exatos relativamente à população adulta, mas a gente estima que há uma população significativa que não tem o pai no registro civil. Doutor Tiago, o senhor falou sobre essa questão, né, das 100 mil crianças nascidas em 2021 que não têm o nome no registro civil. E eu queria saber esse número ele continua crescendo, então mais crianças que estão nascendo acabam ficando sem o nome do pai no registro. Eu queria saber do senhor quais são os principais fatores que levam esses pais a não colocarem o nome, a não registrarem essas crianças. Olha, os fatores são diversos. Muito relacionado às vezes até uma cultura às vezes machista, né? Contextos de violência doméstica, mas sobretudo às vezes um contexto de inacessibilidade à justiça, aos sistemas de registro civil, né? Aí, por exemplo, eu tenho uma estatística aqui da última edição do projeto, por exemplo, em que a gente tem de uma centena de demandas que chegaram até a Defensoria Pública, situações em que os pais estavam presos, o que representa, por exemplo, 8,55% dos casos atendidos, né? Então, às vezes o pai está privado de liberdade e não tem acesso ao cartório de registro civil para poder reconhecer espontaneamente. A falta da educação em direitos, para se ter uma ideia, uma das pautas que a gente faz em rodas de conversa, em escolas, por exemplo, atendendo às vezes situações de adolescentes com gravidez precoce, mulheres vítimas de violência doméstica e que já desde o ventre a criança encontra-se desamparada do pai, a gente faz esse esclarecimento de educação em direitos que é possível, por exemplo, chamar esse pai para pagar a pensão alimentícia antes da criança nascer, a possibilidade jurídica dos alimentos gravídicos. Muita gente desconhece isso. A possibilidade do pai reconhecer a paternidade antes mesmo da criança nascer, o que é um ato de extrema significância para a mulher, por exemplo, que às vezes está num contexto de vulnerabilidade durante a gravidez. Nós temos situações de subregistro, né, como eu trouxe aqui, de pais que nunca foram registrados, né? E, por outro lado, situações em que, às vezes, é a falta de recurso financeiro mesmo, de acesso a um advogado, e por isso a Defensoria Pública se coloca à disposição para esse tipo de demanda, por exemplo, para acolher e receber a demanda da paternidade socioafetiva. Às vezes é aquele pai socioafetivo que cuida da criança, que cuida... criança não, né? Qualquer cidadão, às vezes, tem um pai socioafetivo que desconhece que é possível trazê-lo ao registro civil sem ação judicial, sem custo nenhum. Enfim, esse é um dos objetos de trabalho, de alcance do projeto Meu Pai Tem Nome, e agora realizado sob um selo nacional, todas as defensorias públicas trabalhando nesse projeto de educação e direitos. Então, trouxe aqui alguns exemplos de contextos de vulnerabilidades, por exemplo, que ensejam essa questão da ausência do pai no registro civil, né? Doutor Tiago, esse projeto ele começou em 2019, é isso? Sim. E de lá para cá, ele tem dado certo, ele tem mostrado frutos, desde o início do projeto até aqui. Quantas pessoas foram atendidas por ele? Paloma, a Defensoria Pública já atende ordinariamente nas comarcas de Goiânia, nas cidades de Goiânia, Aparecida, Trindade, Inhumas e Anápolis. Então, diariamente a gente já recebe essa demanda de
de um público que demanda o reconhecimento de paternidade, maternidade, seja ela biológica ou socioafetiva. A ideia do projeto é, para além dessa atividade ordinária, então, de segunda a sexta, a Defensoria Pública já recebe esse tipo de demanda. O projeto se direciona para as comarcas onde, eventualmente, a Defensoria Pública ainda não atende, e também a gente deixa as unidades e vai até as comunidades, né? Então, em 2 edições que fizemos, e aí é impressionante o quanto isso é eficaz, que a gente se desloca em um final de semana, em uma manhã, por exemplo. Em 2 edições que fizemos, atendemos mais ou menos 500 pessoas, pelo menos 150, 170, aliás, aqui exatamente 152 demandas atendidas em 2 edições de um final de semana, por exemplo, em que há um êxito de conciliação de mais de 90%. Então, a gente convida esses pais, eles vêm, manifestam o reconhecimento espontâneo, eventualmente até após a realização do exame de DNA. Isso é importante de dizer também, na medida em que nós também temos outros parceiros, e um deles a própria organização voluntária das voluntárias de Goiás, que custeia o exame de DNA, o que facilita a mediação. A gente convida esse pai para fazer o exame de DNA, convida para mediação, costuma ser num sábado de manhã, a postura, né, para a abertura do exame de DNA, e com o reconhecimento espontâneo dele manifestado, a gente já encaminha a demanda para averbação no registro civil. Mas, por exemplo, só em 2 edições, a gente fez pilotos menores, né? A gente atendeu 152 demandas com pelo menos 500 pessoas atendidas, né? Para esse projeto agora encontram abertas, a gente pretende alcançar um volume significativamente maior e, dessa vez, considerando uma articulação ainda maior com a comunidade, com a sociedade civil, e aí com apoio, inclusive, de núcleos de prática jurídica das universidades conveniadas. Doutor Tiago, boa tarde. Tenho uma dúvida aqui a respeito da questão de quando, né, o atendimento é feito para aqueles casos em que o reconhecimento de paternidade é voluntário, como que é esse processo, e nos casos onde não há ali um acordo amigável, como que é também o processo neste caso? Muito bem, Jéssica, muito pertinente a tua pergunta. A Defensoria Pública atende de forma integral. A gente recebe as inscrições, faz o convite, e aí a partir do apoio até das lideranças, convite para mediação que acontece nesse dia específico. Para essa edição, no dia 12 de março, a gente realiza o concentrado de mediações. O pai, e a legislação resguarda isso, o pai que reconhece espontaneamente a paternidade biológica, ou às vezes até a paternidade socioafetiva, assina um documento perante a Defensoria Pública, e isso é absolutamente suficiente para levar para o cartório de registro civil. Então, às vezes, no próprio sábado, a gente já encaminha para o cartório de registro civil para averbação. Mas, nos casos em que o pai não comparece, ou, eventualmente, comparece, mas fala assim, não vou reconhecer espontaneamente, o que é raro, porque, de fato, até essa preparação prévia, essa interlocução prévia, acaba trazendo um convencimento para esse genitor. Mas, ele não reconhecendo espontaneamente, a própria Defensoria Pública vai ingressar com uma ação na Justiça, e aí sim, a ação judicial necessária para suprir esse consentimento do pai, né? Então, nesses casos também que o pai não reconhece espontaneamente, a Defensoria Pública, que já começou o atendimento desse cidadão, dessa pessoa em vulnerabilidade, ela já direciona, aí sim, para uma ação judicial, e já tendo sido informado que não foi possível a mediação prévia extrajudicial, o processo judicial também corre mais rápido, porque dispensa o juiz de ter que marcar essa audiência no âmbito do processo judicial. Doutor Tiago, e quais são as informações básicas, né, para dar início a esse processo de paternidade? Por exemplo, uma pessoa que não tem informação nenhuma ali a respeito do pai, é feito algum processo, a Defensoria pode atender essa pessoa, fazer uma investigação de paternidade?
Sim, a gente precisa de um lastro mínimo de informações. A Defensoria Pública tem na sua legislação de regência, na sua legislação funcional, a possibilidade de requisitar informações aos bancos de dados, aos registros de informações, eventualmente até buscar o endereço desse suposto pai. É o chamado poder de requisição da Defensoria Pública, que inclusive está em voga agora, inclusive em discussão no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Mas, justamente por esse poder de requisição, nós temos alguns convênios, por exemplo, firmados com a Secretaria de Segurança Pública, enfim, permitindo acesso a ferramentas que, a partir de pelo menos a informação do nome desse pai, é claro que quanto mais informações, melhor. Já seria possível a gente tentar localizar um telefone, um endereço, para fazer esse convite à mediação. Mas, na maioria dos casos, Jéssica, a mãe, a criança, o cidadão, sabe onde está o pai, onde ele mora, e, às vezes, sobretudo nessa paternidade socioafetiva, em que, às vezes, até o pai já convive, já mora, sempre viveu junto com o cidadão, né? E de forma que esse convite ele já está em casa, né? Bom, como se procede, qual é o encaminhamento? Basta a gente, enfim, ordinariamente a Defensoria Pública já recebe isso nos seus órgãos de atuação, mas para o projeto a gente tem um telefone funcional, um WhatsApp, que qualquer cidadão pode fazer contato, se identificar falando, quero me inscrever para o projeto. Nós temos uma equipe muito qualificada que vai fazer a orientação, vai solicitar a documentação necessária, em regra, documentos pessoais, comprovante de endereço, eventualmente algum elemento, algum indício da paternidade, às vezes foto de convivência, enfim. Em regra, são esses documentos. E aí é importante dizer também que a Defensoria Pública só atende a população vulnerável, então, em regra, quem tem renda até 3 salários mínimos pode se inscrever. Enfim, a inscrição nessa pré-mediação, enfim, o evento acontece no dia 12 de março, mas qualquer cidadão goiano pode se inscrever mandando informações no WhatsApp, nesse telefone, ou ligando, né? A gente tem o maior prazer de esclarecer, de orientar, trazendo as informações suficientes para pessoas ter o atendimento adequado. Então, é possível, sim, às vezes, tendo o nome desse pai, a gente fazer uma pesquisa de endereço, de telefone, eventualmente até para fazer esse convite à mediação. Doutor Tiago, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui conosco no Tom Maior. Muito obrigada pela sua disponibilidade, né, por esse tempo que o senhor passou aqui com a gente, para poder esclarecer todas as dúvidas sobre esse tema. Perfeito, Paloma. Eu que agradeço, é uma satisfação poder falar de um projeto voltado para a cidadania e com o alcance que vocês têm de interlocução com essa população vulnerável. Se me permite, Paloma, só trazer o telefone, então, de inscrição do projeto, é o 98307-0239. Perfeito. Conversamos com o Subdefensor Público Geral do Estado de Goiás, Dr. Tiago Gregório Fernandes. Destaques e a íntegra dessa entrevista daqui a pouquinho no nosso site, que é o sagresonline.com.br. Vamos repetir.